Ai, bom saber, doutor Eduardo, prazer em receber, uma boa tarde para você. Olá, Mariane, boa tarde, amigos da Altiora. Satisfação imensa estar participando aqui, Mariane. Do que ela morreu? Então, e o que eu fiquei sabendo, saiu num site de odontologia, que eu tenho lá no meu Face, dizendo que ela tinha morrido por problemas bucais, ferida na boca e etc. Aí fomos averiguar exatamente isso e não tem nada disso. Ela morreu de tuberculose. Tuberculose, uma infecção pulmonar oportunista, ou seja, só pega tuberculose quem tem imunidade baixa, quem tem alguma situação, algum tipo de problema, onde pega tuberculose. E a partir daí ela faleceu. A tuberculose nada mais é do que? É uma infecção no pulmão que aquela catal. É, exatamente, uma mancha no pulmão e acaba se disseminando, se distendendo, dando uma infecção meio generalizada, ou local generalizada, mas muito forte, que não existe, não há combate antibiótico, possa estar sanando. E a lacraia aí, figura do folclore nacional, acabou falecendo também pena, por né? conta de mais uma tuberculose. Ai, que judiação, né? Mas Pois enfim, né? Que Deus o tenha. Bom, vamos falar hoje com o doutor Eduardo sobre dieta para fortalecimento dos dentes. Isso é um assunto muito legal, né? Para a mamãe que está em casa também. Saber um pouco, se informar um pouco mais, né, sobre os dentinhos do seu neném que está nascendo, enfim, né. Mas vamos começar a falar, né, doutora Eduardo, do começo. Do começo é nada mais do que estar neném dentro do feto, dentro da barriga da mamãe. Exato, Mariane. Olha, e acho que a gente fechou bem o assunto, porque na semana anterior nós falamos da dieta cariogênica. É verdade. O que o indivíduo come faz mal para os dentes. E hoje a gente vai completar mais alguma coisa, ó, ilustrar e completar para vocês o que é bom para os dentes. Que a gente também não estamos aqui para falar só as coisas ruins, né, Mariane? Vamos falar o que é bom para os dentes. Mas para a gente falar disso, é necessário a gente contar uma historinha e começar a aprender direitinho. Olha, Mariane, a formação do meu, do seu, dos nossos dentes, eles não se dão após o nascimento. Mas a formação dos dentes começa ainda na fase embrionária. Então, na fase embrionária, é onde o feto ainda se encontra dentro do útero da mãe, nos primeiros meses de gestação, já começa a haver a formação do germe dental, tanto dos dentes de leite quanto dos dentes permanentes. Então, aí o que fazer? Nós, né, as crianças, não podemos fazer nada porque ainda estamos dentro da mãe, depende dos nutrientes da mãe. Então, aí é que está, Mariane. Em primeiríssimo lugar, tem que se tomar um cuidado muito grande em relação à gestação, a mãe fazer uma dieta balanceada. Comer carboidratos, comer vitaminas, comer sais minerais, comer cálcio em quantidade suficiente. É óbvio que nós não somos médicos aqui para estar passando a dieta para a mãe, obviamente, isso é assunto dos médicos. Mas os dentistas também devem saber, muitas vezes, se houve qualquer tipo de situação no desenvolvimento embrionário que possa, por exemplo, estar acarretando problemas dentários. Então, vamos fechar esse mito aqui, esse estigma dessa coisa. As mães gestantes têm que se alimentar muito bem para que os fetos possam estar nascendo com os germes dentais já no caminho da formação perfeita, Mariana. Então, é a primeira coisa que acontece. Portanto, uma das coisas que pode interferir na erupção dos dentes com algum tipo de problema, alguns fatores alteram aí, Mariane. Por exemplo, a mãe, se ela tiver o sistema imunológico perfeito, o sistema imunológico competente, ela evita de ter algum tipo de infecção. A mãe, a gestante, tendo algum tipo de infecção, ela tem que ser medicada principalmente ou geralmente com antibióticos. E aí já é um grande problema, Mariane. Sabe-se na literatura, se explica que tetraciclina, por exemplo, é um tipo de antibiótico que causa impregnação e mancha nos dentes. Então, a mãe que fez uso de um antibiótico durante a sua gravidez, ela deve contar isso para o dentista, porque supostamente pode ser que sim, pode ser que não, a criança pode já nascer com algum tipo de má formação, algum tipo de pigmento decorrente do uso da tetraciclina. Então aí já é uma situação adversa que deve ser passada para o dentista. Então, primeiramente, a mãe tem que estar bem cuidada para que o seu filho nasça com os germes dentais, uma quantidade suficiente de cálcio, para que ele possa estar formando, que ele possa erupcionar de uma maneira correta e com saudável, um dente saudável. Tá, e como é que é? Essas mamães que estão grávidas, não é? Hoje,
como é que é essa parte de raio-x, essa parte mesmo de prevenção de cáries, enfim, pra mamãe? Tem alguma coisa assim, não pode fazer tal exame porque tá grávida? Existe? Muito bem, Mariane, muito bom você ter falado. Porque, como eu já disse, o feto, o embrião vai desenvolver o germe dental dentro dele, assim por diante. Então a mãe tem que estar bem nutrida para que isso possa acontecer. Agora, essa situação é interessante. A mulher grávida, por exemplo, se ela tem cárie, assim que ela souber que engravidou, ela deve procurar um cirurgião dentista. Para quê? Para estar dando uma olhada nos seus dentes, na mucosa, no tecido bucal saudável, evitar infecções e, se for o caso, pode ser feito um tratamento, sim. É necessário, e digo mais, pode se programar com o dentista a partir do 3º mês de gravidez. Pode até tomar anestesia sem vasoconstritor, obviamente se ela não tiver nenhuma contraindicação para isso, mediante um compartilhamento com o médico de toda essa situação. Se a gente tivesse aval, a mulher deve ser tratada e pode ser tratada inclusive com algum tipo de anestésico, né? Tem pessoas que não suportam fazer um tratamento ortodôntico sem anestesia, um tratamento odontológico sem anestesia, Mariane. Então, muitas vezes pode-se até aplicar um anestésico ou não. Mas o importante é tratamento das cáries, tratamento de doença periodontal, gengival, evitar infecções, que tudo isso pode acarretar aquela situação da mãe ter uma infecção, ter que tomar um antibiótico e estragar os dentes da criança. Você me perguntou de raio-x, né, Mariane? Olha, só se for estritamente necessário, caso de raio-x, deve ser muito bem indicado e controlado. Só se houver extrema necessidade, que todo mundo sabe que o raio-x, ele é teratogênico, ele muitas vezes em quantidades a mais do que pode, ele pode causar má formação do feto. Então muitas vezes isso não é indicado e não é muito bom que se utilize de raio-x para isso. Somente com indicação estrita, tá? Mas é necessário que as mães tratem um dente sim, Mariane. Você tem toda a razão. Legal, outra coisa, quando a criança cresce e acaba o dente de leite, né, soltando e entrando nos dentes permanentes, aí que chega a hora, sim, da plena nutrição para os dentes, né? Aí que chega a hora, ou já quando tá no dente de leite, já tem que tomar cuidado com toda essa parte de fortalecimento? Então eu vou alertar o que tem de real nessa história. Vamos completar. Então o neném estava lá, o embrião, no feto, se desenvolvendo, etc. A mãe se alimentou bem, os dentinhos estão bem. Tem uma segunda parte. Antes da criança se alimentar, ela vai ter que tomar o leite materno, né? Geralmente, a maioria das crianças amamentam no seio da mãe. Isso é importante, muito importante, Mariane, para fazer com que a musculatura facial já se desenvolva naquele processo de sucção da mãe, né? Naquele instante que ele está mamando, exercitando toda essa parte da mandíbula e esses músculos. Isso já é importante para uma prevenção, para que não tenha acontece que os dentes erupcionarem de uma maneira normal, sem muito tipo de dentes tortos, apinhamento dental. Então já facilita o trabalho de estar mastigando, de estar sugando, o trabalho de estar movimentando mandíbula, esses músculos todos da face, já é uma maneira de prevenir para que os dentes já possam estar erupcionando de uma maneira normal e ideal. Isso é importantíssimo, né? A amamentação. Agora, tem duas coisas que os dentistas condenam aí. Em primeiro lugar, o uso de chupeta, Mariane. O uso de chupeta é terrível para as crianças. Mesmo, mas doutor, meu filho vive disso. Olha, deixa eu só fazer uma explicação. A criança não sabe que existe chupeta. A chupeta, quem vai dar para a criança é a mãe e o pai. Então, se você criar a criança sem chupeta, ela nem vai saber que existe. Mas doutor, ouvi dizer que aí no mercado tem aquelas chupetas ortodônticas, que são ortopédicas, são interessantes. Essa também causa má deformação no palato, no osso aqui da boca. Ele acaba entortando, ele acaba curvando, ele acaba, portanto, com essa curva, modificando a erupção dos dentes e a forma com que esses dentes erupcionam, já podendo causar uma erupção de dentes tortos, Mariana. Então, o que acontece? A chupeta é totalmente contraindicada. Se por acaso aconteceu do seu filho usar e etc., vai chegar uma hora que você tem que tirar essa chupeta dele. Algumas crianças, Mariane, jogam a chupeta fora do nada. Não sei se você já viu isso. De repente a criança... Você acredita que eu nunca peguei chupeta? Nunca. Minha mãe falava assim que até colocava com leite condensado pra ver se eu pegava.
Mariane! Vou conversar com a sua mãe. Colocava Não pode dar melzinho e tal, aquela coisa toda. Então, ó, mas nem isso eu peguei. Olha, então, foi bom você ter pego esse gancho. Você teve uma sorte em estar com esses dentes bonitos aí, viu, Mariane? Sabe por quê? Porque algumas mães fazem isso realmente para agradar na realidade. Muitas vezes elas talvez até desconheçam o mal que estão fazendo para os seus filhos. É mel, não é leite condensado, é mel, era mel. Qualquer tipo de açúcar. Por quê, hein? Além do formato da chupeta entortar o palato da criança, o que acontece? Aquela história de pôr o melzinho, pôr açúcar ou pôr qualquer coisa para a criança durante a noite, aquele mel, aquele açúcar vai acabar fermentando na boca, vai causar um aumento do pH, uma diminuição do pH, melhor dizendo, vai havendo uma erosão do esmalte do dente, facilitando, portanto, a propagação da cárie. Então, não se deve usar chupeta e muito menos adoçada, como algumas pessoas ainda fazem hoje, tá? É verdade. Bom, e sobre a alimentação, então, pra gente ir continuando aqui na parte da alimentação. Muito bem. Vamos continuar dos dentinhos bonitinhos? Então, vão erupcionar os primeiros dentinhos de 6 meses a 8 meses. Começa a erupção dos dentinhos centrais, os dentinhos de leite, não é isso? Os decíduos. Esses dentinhos centrais, superiores e inferiores, é a coisa mais bonitinha do mundo, a criancinha com os dentinhos pequenininhos. Esses já precisam ser limpos, Mariane. Com uma fraldinha, com gaze limpo, uma fraldinha bem limpinha, com água de filtro, passar simplesmente nos dentinhos. A mãe com o dedo passa diariamente na criança, 1, 2, 3 vezes por dia, quantas vezes ela puder fazer isso, tá? Por quê? Na mamada da noite, na mamada no seio, aquele resto de leite que fica na boca, ele já fermenta e propicia a formação de cáries. Então, já mal erupcionou o dente, você já está correndo um risco muito grande de o indivíduo, da criança, já ter, então, portanto, cárie em relação a isso. Agora, os dentes já estão formados, os dentes foram formados lá, embriologicamente falando, lá na fase de feto, mas e agora, hein? Será que existe ainda alguma dieta, alguns tipos de alimento que favorecem os dentes? Sim. Favorecem sim, principalmente aqueles à base de vitamina. Por exemplo, vamos dizer, a vitamina A, Mariane, a vitamina A que é encontrada, portanto, em cenoura, que é encontrada em abóbora, ela é rica em nutrientes que servem. A vitamina A, além dos olhos, ela é muito boa para a pele e para as mucosas. Então, a nossa boca totalmente, o lado de dentro, é formado por mucosa. Se você estiver se alimentando com nutrientes que possuem a vitamina A, você vai estar bem em relação à mucosa, em relação a olhos, etc. Como nós estamos falando de boca, de dentes, vamos falar dos tecidos da boca. A mucosa, por exemplo, os tecidos moles, necessitam de vitamina A. Todo mundo ouve falar